Vinheta de abertura. Numa animação, cenas do cotidiano de uma mineradora. Esteira para transporte de minérios, caminhão articulado, trabalhadores trajando equipamento de segurança no trabalho. Título do programa: 100% seguro. Segurança do trabalhador na indústria. Perfuração, extração, polimento. São muitos os processos necessários para extrair minério. Por isso, as empresas de mineração ficam atentas à qualidade do ar respirado pelo trabalhador. Esses cuidados são fundamentais para a segurança e saúde dos trabalhadores, que devem seguir os procedimentos definidos pela equipe de SST estabelecidos pela empresa. No programa de hoje você vai ver como desenvolver um programa de proteção respiratória, conhecido como PPR. Exemplos de respiradores adequados para cada ambiente. E alguns cursos e treinamentos mais importantes para manter toda a equipe segura e saudável. Tópicos surgem escritos. Para proteger a saúde dos trabalhadores, o Ministério do Trabalho, através da Instrução Normativa 01, exige que toda empresa que tenha processos que geram poeira crie seu próprio programa de proteção respiratória. Ele é um documento que contém todas as medidas práticas e administrativas necessárias para garantir a qualidade do ar no ambiente de trabalho. Um técnico faz a medição com um aparelho. Eu estou aqui com Reni Couto, que é engenheiro de segurança do trabalho. Reni, você pode falar um pouquinho sobre PPR? PPR é o Programa de Proteção Respiratória. Ele visa proteger a saúde e a segurança do trabalhador contra os riscos de gases, poeiras, fumos metálicos, entre outros. Na tela de transição, o título: Equipamentos de proteção respiratória. Você, trabalhador, deve seguir as orientações definidas pela equipe de segurança e saúde no trabalho da sua empresa, como, por exemplo, usar os equipamentos de proteção respiratória. Para serem eficientes, esses equipamentos precisam cobrir, no mínimo, a boca e o nariz, mas alguns modelos cobrem o rosto todo, inclusive a região dos olhos. Eles são obrigatórios em lugares com maior exposição a aerodispersóides. Para saber quais respiradores serão necessários, é preciso consultar um especialista. Ele vai avaliar as características dos diferentes ambientes da mineradora. A avaliação é quantitativa, feita a partir da identificação dos agentes presentes nos ambientes de trabalho. Deve ser feita por grupo homogêneo de exposição, um grupo de trabalhadores que esteja em exposição semelhante, de forma que as amostras sejam representativas. Trabalhadores utilizam diversos tipos de máscaras. Agora o título: Exames e treinamentos. Reni, com esses dados em mãos, o trabalhador pode pegar seu equipamento de proteção respiratória e começar as atividades? Não, ele tem que passar pelos exames específicos previstos no PCMSO, exames pelo qual ficam arquivados num período de 30 anos, e nesse exame consta se ele vai ter algum problema ou não em que possa impedi-lo de ir para a atividade que tem o risco de poeiras, fumos metálicos, vapores orgânicos, entre outros. O mineiro passa por exames. Além disso, todos os trabalhadores que utilizam máscaras e respiradores têm que passar por treinamento para entender como usar o equipamento da maneira correta. O treinamento deve ser ministrado por um especialista, sendo obrigatório registrar por escrito os nomes das pessoas que foram treinadas e as datas do treinamento. Homem é instruído quanto ao uso da máscara. O curso deve ter um momento prático para que todos possam entender o funcionamento e a forma correta de colocar os respiradores. Os usuários dos equipamentos respiratórios aprendem a verificar a vedação do respirador imediatamente após a sua colocação sobre a face, antes mesmo de iniciar as atividades que requerem o seu uso. Os ensaios de vedação devem ser realizados com pressão positiva e pressão negativa. Eles variam de acordo com o equipamento. O ensaio com pressão negativa deve ser feito com os respiradores purificadores de ar ou de adução de ar, equipados com coberturas das vias respiratórias com contato facial. Para fazer o ensaio, feche completamente as aberturas de entrada de ar com a palma da mão, ou pela colocação de um selo na entrada do filtro químico ou mecânico, ou ainda bloqueando a mangueira. O mesmo homem em treinamento. Em seguida, o trabalhador deve inalar suavemente e segurar a respiração. Se a peça facial aderir ao rosto, a vedação é satisfatória. Já o ensaio com pressão positiva deve ser feito em respiradores com cobertura das vias respiratórias com contato facial e que contenham válvula de inalação e de exalação.
Bloqueie a válvula de exalação, ou traqueia, ou ambas. Em seguida, o usuário deve exalar suavemente. Se o trabalhador sentir ligeira pressão dentro do respirador e não conseguir detectar nenhuma fuga de ar na zona de vedação entre a peça facial e o rosto, é porque a vedação está correta. Outro mineiro recebe instruções. Nos dois tipos de ensaio, se a vedação não for satisfatória, é preciso ajustar o respirador e repetir a operação. E atenção com a barba, porque ela pode atrapalhar a vedação. Os cursos e treinamentos precisam ser adequados à necessidade de proteção respiratória de cada equipe e devem ser repetidos, no mínimo, a cada 12 meses. Um ano também é o intervalo mínimo necessário para que os usuários de equipamentos de proteção respiratória sejam submetidos aos ensaios de vedação. Eles verificam se o respirador usado continua satisfatório. Porém, os filtros devem ser trocados sempre que necessário. Estes ensaios são realizados em ambientes livres de qualquer contaminante e precisam ser registrados. Os ensaios de vedação também devem ser feitos sempre que houver alteração no peso do trabalhador em mais de 10%, no caso de aparecimento de cicatrizes na área de vedação, alteração da arcada dentária, entre outros motivos. Uma animação ilustra a fala final. Novo título: Cuidados Especiais. Se algum desconforto acontecer durante a realização de uma tarefa, o trabalhador deve receber permissão para deixar o local e ir para o departamento médico. A mesma permissão deve ser dada caso ele perceba algum mau funcionamento do respirador ou a penetração de ar contaminado no equipamento. Os equipamentos de proteção respiratória precisam ter orientações impressas na embalagem mostrando a finalidade a que se destina, o tipo de proteção oferecida ao usuário, as restrições de uso, a sua vida útil e orientações sobre como conservar e higienizar. E só devem ser usados os equipamentos testados que constarem na lista de fabricantes aprovados. Close nas máscaras. Antes de entregar o respirador para o trabalhador, o responsável deve verificar se foi realizado o ensaio de vedação e depois verificar quais respiradores estão aprovados para ele. E é preciso trocar o filtro ou outros componentes sempre que necessário. Numa caixa rótulo, kit ensaio de vedação. Para ter efeito contínuo, o programa de proteção respiratória deve ser revisado todos os anos. Cronogramas e objetivos alcançados devem ser avaliados para promover os ajustes necessários. Tudo isso precisa ser registrado em formulário para consultas posteriores. Lembre-se, o programa de proteção respiratória deve ficar disponível com a equipe administrativa e com os responsáveis de cada setor, que são capacitados a esclarecer quaisquer dúvidas com relação à sua aplicação. Cenas do cotidiano relatado. E ao trabalhador, cabe sempre usar corretamente os equipamentos de proteção, pedir orientação quanto ao uso ou ao ensaio de vedação, se houver dúvida, e estar atento ao momento de trocar o filtro. Hoje você viu o passo a passo para criar um programa de proteção respiratória, os diferentes tipos de ensaio de vedação, os respiradores adequados para cada ambiente e por que os cursos e treinamentos são tão importantes para manter a equipe segura e saudável. Espero que tenha aprendido bastante com o programa de hoje. Agora é só aplicar tudo o que viu no seu dia a dia de trabalho. Até o próximo programa. Vinheta de encerramento. Na tela, 100% seguro, segurança do trabalhador na indústria. Apoio institucional IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Cubos azuis formam um retângulo. Dentro, em letras brancas, SESI, Iniciativa Confederação Nacional da Indústria.